O Colégio Tobias Barreto exerceu muita influência na vida de João Augusto Gama. Durante os anos em que estava se iniciando no ginásio, pela primeira vez, Gama viu a morte de perto. Um colega seu que sentava ao seu lado se envolveu numa briga com um outro colega e foi esfaqueado. Morreu. Foi o primeiro choque de Gama perder um amigo deste modo. Concluiu, lá fez muitos amigos, lá conheceu muitos professores. E depois que terminou o curso científico, já bastante envolvido com atividades políticas, Gama foi para São Paulo tentar o concurso vestibular para a Faculdade de Direito. Em Sergipe, não havia estudado lógica. E no concurso vestibular, à época, em São Paulo, lógica era uma disciplina importante. Perdeu o concurso porque ficou reprovado em lógica. Voltou a Sergipe e aí já é outra história. Aí, e neste momento no ginásio, Jorge, uma coisa que me marcou foi a morte de um colega meu que sentava comigo, chamado Aurelino Neto. Aurelino Neto morava no Santo Antônio. E eu fui, porque o professor Alcibiades designou, eu fui com o professor Valdemar, designou uma comissão de alunos, 3 alunos, para ir para o sepultamento. Aurelino morava, sentava aquelas cadeiras duplas, ele sentava exatamente comigo. Morava no Santo Antônio, simpático. E ele teve uma briga de adolescente. O pai dele era do Banco do... O rapaz, esse rapaz que o matou, era do Banco do Brasil. É uma figura muito conhecida aqui. E ele teve um desentendimento, o cara com dessas faquinhas de descascar caju. Você já viu aquela faca que tem um cabo grande, né? E deu uma facada exatamente na veia aorta. Quando chegaram, quem estava no pronto-socorro no Sandu foi Dr. Costa Pinto, foi quem atendeu, ali de frente à Polícia Militar. E dizem que Costa Pinto, quando examinou, disse: o menino está morto, não tem. Eu vou dar aqui um anti-hemorrágico, mas não tem mais o que fazer, não. E era um cara que sentava junto a mim, né? Então isso me chocou muito, até porque eu conhecia a Aurelino Neto, eu conhecia o avô dele, me lembro muito, eu vi muitos anos esse homem da cabeça grande, aposentado do Estado. E foi a primeira vez assim que a morte me tocou muito de perto, né? Porque eu era pré-adolescente, aí com 12 anos, 13 anos, uma coisa assim, uns 12 anos, e ver o cara que estava ali ao seu lado, né? Morrer numa briga de criança, né? De adolescente. Eu fui colega em um momento de Jackson Barreto, no ginásio, do Tobias Barreto. Zé Alberto, meu primo, irmão de Manuel Tomás, mas nada que... Moisés, um rapaz do bairro Industrial, a irmã dele, Miriam, que naquela época era Miriam, depois virou Miriam, né? Eram essas pessoas que eu convivia, né? Fui colega de Anderson Nascimento também, no científico. No científico. Depois ele foi para o Ateneu. Professor no científico foi professor Alfenísia, Casale, Esmeraldino Casale, de Química, Fernandinho
que era outro estudante de Química, que já faleceu, Fernando. Tinha aí as figuras folclóricas de Padre Pedro, né? Fui no ginásio e no científico ele tentou, foi quando surgiu a cadeira de lógica, que depois desapareceu. Latim, foi, de latim. Eu fui de aluno, era ele e professor Cajueiro. Eu fui aluno dos dois. Veja, quando eu terminei o científico, foi em 65, foi em 64, né? Foi em 64. Aí eu passei um ano praticamente parado, quer dizer, parado. Eu não fiz vestibular, eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo. Depois voltei para Sergipe, né? Voltei para Sergipe. Eu fiquei uns 4 meses em São Paulo e papai não queria que eu ficasse aqui, eu também não queria sair, enfim. Aí fui para São Paulo, depois voltei, foi nesse momento em que aí eu me preparei para o vestibular, fui estudar para o vestibular de Direito. E, Jorge, veja, eu fui tentar resolver fazer o vestibular em São Paulo. Mas foi quando surgiu, não tem aqui tinha surgido no primeiro momento, tinha a cadeira de lógica no vestibular, né? Então, nessa cadeira de lógica, eu terminei perdendo o vestibular em São Paulo. Eu passei em português, lógica foi a seguinte, eu não fui aprovado em lógica. Aí continuei uns meses em São Paulo, uns 3 ou 4 ou 5 meses em São Paulo, e depois vim embora, né? Foi aí quando que eu retomei os estudos para fazer retomei as atividades com o papai e retomei os estudos na faculdade de Direito.